A maioria das pessoas acredita que o perigo está no erro, mas quase nunca está. O perigo real costuma estar na tentativa de escapar das consequências antes que elas se tornem públicas. Talvez a pergunta mais incômoda não seja o que ele fez, mas outra, bem mais silenciosa. O que acontece quando alguém acredita que ainda controla o jogo, mesmo depois de o jogo ter mudado? Se você sair agora, nada vai se perder em termos de informação, mas algo ficará invisível para você. E o que não se vê costuma comandar decisões por muito mais tempo do que qualquer manchete. Nos últimos dias, uma imagem específica começou a circular com força. Não é uma imagem grandiosa, não é uma cena de multidões, é quase banal. Um ex-dirigente de uma instituição de poder, ligado a um dos momentos mais delicados da história recente do país, é detido após tentar fugir. Documento falso, tornozeleira rompida, um movimento que falhou. O fato é simples. A reação não. Para alguns, o episódio confirma que a lei alcança todos. Para outros, reforça a narrativa de excesso e perseguição. Para muitos, é apenas mais um capítulo de um conflito que já dura tempo demais. Mas o que quase ninguém questiona é por que a tentativa de fuga causa mais impacto emocional do que o crime original. Esse detalhe é importante. A fuga mexe com algo profundo na mente humana. Ela não fala apenas de culpa ou inocência. Ela fala de quebra de pacto. Quando alguém foge, a mensagem simbólica é clara. As regras não se aplicam a mim. E é nesse ponto que a narrativa deixa de ser jurídica e passa a ser psicológica. Observe o comportamento coletivo. Poucos discutem o processo em si. Poucos analisam os fundamentos legais. A maioria reage à imagem. Alguém tentando escapar, sendo contido, perdendo o controle. A reação é quase automática. Porque a fuga ativa um gatilho antigo, o medo de que o poder opere acima das regras. E, ao mesmo tempo, o alívio momentâneo quando esse poder falha. Aqui surge a contradição central. A maioria acredita estar reagindo ao evento, mas na prática reage ao simbolismo do evento. Reagir dá sensação de justiça instantânea. Observar exige atraso, silêncio e desconforto. É mais fácil comentar do que compreender. É mais fácil escolher um lado do que entender o mecanismo inteiro. E é exatamente aí que se forma a diferença entre quem reage e quem observa. Quem reage entra no jogo emocional. Quem observa percebe que o jogo já estava decidido antes da reação começar. Ao longo da história, sempre que figuras ligadas ao poder tentam fugir, algo maior está acontecendo nos bastidores. Não se trata apenas de escapar fisicamente. Trata-se de escapar da mudança de posição. O erro não é a fuga. O erro não é perceber que o status já foi alterado. Durante muito tempo, certas pessoas operam em um ambiente onde regras são flexíveis, negociações são possíveis e consequências podem ser adiadas. Isso cria uma ilusão perigosa, a de que o mundo continuará funcionando da mesma forma amanhã. Quando o ambiente muda, quem não percebe continua jogando o jogo antigo, e é nesse momento que a queda se torna visível. Esse padrão se repete em política, empresas, relações pessoais e vida individual. O indivíduo ignora pequenos sinais de mudança, continua confiando em proteções que já não existem, e quando tenta agir, age tarde demais. A tentativa de fuga é quase sempre o último movimento de alguém que não percebeu que o poder já não estava mais em suas mãos. Aqui surge um princípio silencioso. O verdadeiro poder não precisa correr. Quando alguém corre, revela que perdeu algo invisível. A autoridade não foge. Controle não se apressa. Outro ponto quase nunca observado é este. A sociedade reage com intensidade porque projeta nessa cena seus próprios medos. O medo de que regras não sejam aplicadas. O medo de que o jogo seja injusto. O medo de que alguém escape impune. Mas essa reação coletiva também cumpre uma função. Ela canaliza a atenção para o indivíduo, não para o sistema. Enquanto todos discutem a pessoa que tentou fugir, poucos analisam o ambiente que permitiu que ela acreditasse que ainda podia fazê-lo. Esse deslocamento é sutil
e extremamente eficiente. Existe autoridade histórica nesse padrão. Sempre que uma figura cai, a narrativa se concentra na queda, não na estrutura que a sustentou por tanto tempo. Isso preserva o sistema e sacrifica o símbolo. E a maioria aceita isso sem perceber. Ignorar essas dinâmicas não gera um custo imediato. O custo aparece aos poucos, na vida prática, em decisões mal avaliadas, em apostas feitas baseadas em um mundo que já mudou. Quantas pessoas continuam insistindo em estratégias antigas, mesmo quando os sinais já são claros? Quantas insistem em relações, posições ou narrativas que não se sustentam mais? O erro não está em errar, está em não perceber quando o jogo virou. Poder não é maldade, nunca foi. Poder é leitura de contexto. É perceber quando avançar e quando permanecer imóvel. É saber que em certos momentos, o maior sinal de controle é não se mover. Quem confunde poder com força se expõe. Quem confunde poder com velocidade, tropeça. Quem entende poder como percepção ganha tempo, e tempo é o recurso mais raro. Talvez a conclusão inevitável seja esta. O mundo não pune apenas quem faz algo errado. Ele pune, sobretudo, quem não percebe que o ambiente mudou. Algumas histórias não servem para condenar nem para absolver, servem para revelar padrões. Há livros que não ensinam técnicas, eles ensinam a observar. Não dizem o que fazer. Mostra o que sempre acontece quando certas leis silenciosas são ignoradas. Quando esse tipo de leitura surge como continuidade natural da reflexão e não como promessa, ela cumpre seu papel. Nada aqui exige pressa, nem concordância. Apenas atenção, porque no fim, quase todas as quedas começam muito antes do movimento final, e quase ninguém percebe quando ainda há tempo de apenas observar.